Olá, sétimo ano. Vamos hoje estudar o gênero textual conto, que já é bem conhecido por vocês. O que é o conto? Se nós observarmos, o conto ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrada, de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então, nós vamos observar que este gênero, o conto, ele é um gênero narrativo, ou seja, tem alguém contando a história. Essa história é pautada por um início, por um meio e por um fim. E vamos observar que os contos, eles são relatados, contados de maneira breve, mas que não deixam o leitor com dúvidas. Os elementos do conto, por ele ser um gênero narrativo, são narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Nós iremos observar mais detalhadamente esses elementos. Primeiro, nós iremos observar que todo conto tem personagens. Esses personagens vivenciarão a história. Esses personagens podem ser pessoas, animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Então, os personagens nós contabilizamos como o primeiro elemento de um conto. Já o nosso segundo elemento é o narrador. O narrador, ele pode ser um narrador personagem, que é aquele que conta a história, mas que também vivencia aquela mesma história. Então, ao mesmo tempo que ele é um personagem da história, ele conta o que está acontecendo. Também tenho o narrador observador, que se diferencia do narrador personagem, pois ele não participa da história, ele apenas conta o que acontece. Ele é a voz apenas que narra os acontecimentos. E temos também o narrador onisciente. Este, como observador, ele não participa da história, porém, ele sabe tudo do universo daquela história que está sendo contada. Quando eu digo isso, porque ele se diferencia do observador. O observador conta apenas aquilo que ele vê. E o onisciente, ele vai um pouco mais além. Ou seja, ele além de contar o que ele vê, ele também relata pensamentos e sentimentos dos personagens. Então, ele vai além do observador. Então, esses são os três tipos de narrador que nós temos: personagem, observador e onisciente. Também teremos como elemento de um conto o tempo. O tempo, na maioria das vezes, é tempo curto, ou seja, os contos eles ocorrem em um espaço curto de tempo. Porém, nós temos também contos um pouco mais longos, tá? Em relação ao tempo, a duração da história. O espaço ele será determinado em relação onde os personagens irão estar, certo? Então, esse espaço ele pode ser apenas um quarto, ele também pode ser outros espaços que na realidade são configurados como cenário no conto, tá? Então, assim, não existe uma regra que diga que em um conto só pode ter um espaço, ok? O enredo é a parte onde nós iremos observar a sequência de ações que irão ocorrer na história. Então, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, quando as ações da história vão ocorrendo nessa sequência, na realidade, nós damos o nome de enredo, porque a história vai se desenvolvendo através das ações. E o sexto e último elemento de um conto é o conflito. Esse conflito
é uma situação gerada por uma das ações iniciais. Então, o que ocorre? No conto, nós teremos logo no início explícito esse conflito que vai se desenvolvendo, ou seja, uma problemática ao longo da história. Então, vou voltar aqui o slide rapidinho para a gente observar que os principais elementos que compõem o conto são os personagens, o tipo de narrador, né, que terá que ser escolhido um dos três que eu expliquei para vocês, ou o personagem, ou o observador, ou onisciente. Teremos o enredo, que é a sequência das ações, com início, meio e fim, o tempo, que pode ser curto ou mais longo, e o espaço, o lugar onde vai se desenvolver aquela história irá ser contada, e o conflito. Agora nós iremos observar a estrutura do conto. A atividade de vocês, que vocês vão responder essa semana, ela já vem marcada até no texto alguns tópicos sobre a estrutura do conto, tá? Aqui tem uma esquematização, para que a gente tenha uma visão melhor do que vamos estudar. E aqui tem um resumo do que seria essa estrutura do conto. Não seriam os elementos, porque os elementos nós vimos anteriormente, né, que eu acabei de falar para vocês. No caso da estrutura, nós estamos falando do texto em relação ao sentido, à sua lógica. Então, de início, nós temos a introdução, que é a apresentação e o equilíbrio inicial. O que quer dizer isso? Nessa primeira parte do texto, ou seja, no início do texto, nós teremos a apresentação dos personagens, o espaço, o tempo e os primeiros acontecimentos. Ou seja, como qualquer texto, nós temos uma apresentação que vai procurar nos cativar, nos prender à história. Por segundo elemento da estrutura, nós teremos na escrita do texto o desenvolvimento. Professor, o que é esse desenvolvimento? Será as ações que vão modificar a ação inicial que foi colocada na introdução. E nessa sequência de ir falando o que está acontecendo, narrando essas ações, nós chegamos ao clímax, que é o que? O maior momento de tensão. Ou seja, porque a gente está falando de tensão. Porque como eu havia dito anteriormente, nos elementos do conto, o sexto ponto falava para a gente que ia ter um conflito. Então, o que é esse conflito? É o problema. E esse problema, ele estará, vamos dizer assim, no limite. Então, chega o ponto no nosso texto onde nós temos aquela situação problemática que está prestes, vamos dizer assim, ou a explodir, né, para se resolver ou não. Então, nós vamos observar que é o ponto que mais nos chama a atenção. E, por fim, nós teremos a conclusão, o desfecho. Aquele problema de fato que estava lá, foi citado na introdução, que ocorreu as ações no desenvolvimento, que teve aquele momento bem tenso na história. Na conclusão, nós vamos ter o desfecho, a solução para a problemática do nosso texto. Então, se nós observarmos, a estrutura do conto, ela começa com a apresentação, como nós estamos vendo aqui, ó, que é um ponto, vamos considerar assim, mais baixo. Vai numa escala de crescimento. Por que eu estou falando em crescimento? Porque aqui eu estou no desenvolvimento, eu estou colocando as ações, narrando, contando o que está acontecendo. Quando eu chego no ponto mais alto, é quando eu estou naquela situação para explodir o problema. Vai resolver ou não vai resolver? Ou é uma situação que de fato chama a atenção, prende o leitor. E nós vamos observar aqui nesse gráfico que tem esse caimento aqui, ó. Esse caimento é para o quê? Para o desfecho, tá? Depois desse ponto alto aqui, nós temos uma situação aqui um pouco mais tranquila, onde as coisas começam a se resolver. E aqui nós temos a solução, a conclusão. Então, gente, este é o nosso gênero textual desta semana, que é o conto, que acredito que vocês já tenham lido bastante, já tenham até assistido filmes. E a nossa atividade é uma atividade de interpretação textual, né? E lá também tem marcado no texto algumas das características que eu falei aqui no vídeo, tá certo?
Terça-feira a gente se encontra. Quem tiver alguma dúvida sobre a atividade, nós tiramos lá no grupo. Abraço, tenha uma ótima semana.